Bom, boa tarde a todos. Hoje temos mais um seminário do nosso programa de pós-graduação multidisciplinar em Física Aplicada, do Instituto de Física da UFRJ, e temos o prazer hoje de termos o professor Maurício Pamplona Pires. Maurício é professor da UFRJ, professor associado. Ele fez o doutorado dele, ele fez a graduação dele na PUC-Rio, depois ele fez também o mestrado dele na PUC-Rio e o doutorado também na PUC-Rio. Ele é professor aqui do Instituto de Física, mas ele tem uma forte colaboração ainda, uma estreita ligação com os laboratórios da PUC, e fez o pós-doutorado dele na França, no Alcatel Thales 34 Lab, se eu posso falar corretamente, em 2011 e 2012. O professor Maurício, ele é especialista na área de nanodispositivos optoeletrônicos, ele é professor do nosso programa de pós-graduação em Física Aplicada, tem dado grandes contribuições aqui para o nosso programa, e hoje é um prazer, novamente, termos o professor Maurício para falar para nós uma palestra com o título Desenvolvimento de nanodispositivos optoeletrônicos. Então, Maurício, por favor. Muito obrigado pela apresentação, Marcelo. E quando a pessoa fala assim, parece até que o cara é um fenômeno, né? Mas o que a gente tenta fazer é só ser feliz mesmo, né? O que dá prazer a gente é o que a gente faz. Então, boa tarde a todos. Eu não sei como é que você está fazendo, Marcelo, se você pede para as pessoas fazerem perguntas no meio, você guarda as perguntas no final, o que você prefere? Como é que tem sido feito? Olha, a prática é assim o seminário tradicional. Perguntas no meio seriam perguntas assim curtas de esclarecimentos pontuais. E nós deixamos para o final para as perguntas mais ligadas a debates. Tá? Essa é mais ou menos tem sido a prática. Então, se alguma questão de esclarecimento pontual, pode, obviamente, interromper, mas o debate não, deixamos o debate para o final. Tá bom. E perguntas mais longas. Combinado. Então, botei também o nome do professor Germano Penello aí. A gente trabalha muito junto, né? E eu vou mostrar alguns resultados também dele durante a apresentação. E, mais uma vez, obrigado pelo convite, Marcelo, para poder mostrar aí o que a gente tem feito, tá? Então, isso aí é um pouco do que eu vou falar. Talvez alguns de vocês não se lembrem assim, o que é um semicondutor, né? Eu lembro uma vez que acho que foi no Jornal Nacional, perguntaram para alguém na rua o que era um semicondutor. Alguém falou que era um condutor de ônibus pela metade. E isso é verdadeiro, tá? Tipo, tinha uma cena, sei lá, uma coisa maluca, assim, um condutor cortado ao meio, sei lá o que era aquilo. Mas então eu vou mostrar um pouco do que a gente tem feito. E a primeira coisa que eu vou começar a falar, deixa eu ver se consigo botar aqui Eu não ponho uma coisinha aqui para... Vocês estão vendo a minha seta, não? Está dando para ver, sim, o seu cursor. Tá, né? Aham. Deixa eu ver se eu consigo... Eu queria fazer outra coisa aqui. Não, tudo bem, a opção já certa, está aqui, ó. Visível, tá ótimo, tá bom. Então, o crescimento desses materiais semicondutores, ele é feito através de uma técnica chamada MOVPE ou MOCVD, tá? Basicamente, essas duas siglas significam exatamente a mesma coisa, que é basicamente a gente usar uma série de gases
de materiais metalorgânicos, são esses aqui em cima, tá vendo? É trimetilgalho, trimetilíndio, trimetilalumínio, né? Então, ele tem um componente que eles chamam de que é esse material semicondutor aqui, o galho, índio e alumínio, né? E tem um radical orgânico aqui, né? Que no caso é o trimetil, aqui no caso desses três aqui. Então, essa técnica, né? Que a tradução é epitaxia na fase de vapor usando, né? Metalorgânicos, ou então deposição na fase de vapor, né, uma deposição química usando metalorgânicos. Esses metalorgânicos são essas moléculas aqui que eu estou te mostrando, né, esse trimetilgalho, trimetilíndio. E no grupo 5 da tabela periódica, a gente vai usar um outro conjunto de gases chamado de hidretos, né, que tem uma característica bem importante também, que eu vou falar em seguida. Então, basicamente, a gente controla a temperatura, a pressão, o fluxo desses gases, desse ambiente aqui, né? Isso aqui é foto de onde acontece essa reação, né? E para dopagem, a gente usa alguns gases também, né? O silana, o tetrabrometo de carbono, né? O dimetilzinco, dependendo do que a gente quer dopar. Eu vou falar um pouco sobre isso também. E uma coisa importante que a gente tem a possibilidade é fazer a caracterização in situ, ou seja, enquanto eu vou crescendo o material, eu tenho capacidade de estudar o que está sendo feito naquele momento, né? Essa foto aí, eu acho que ela tem muitos anos, ela tem uns 20 e poucos anos, e esse aqui é o primeiro reator de crescimento epitaxial que a gente comprou na década de 90. Hoje em dia, a gente tem um reator novo, né, que foi novo, já tem 10 anos, né, mas só para a gente ter uma ideia, quer dizer, o investimento que a gente tem hoje, o investimento para comprar um reator desse, da hora de 1.000 euros, né, só para comprar. O Brasil, ele comprou 2 reatores desses em 26 anos, enquanto que a China, no começo dos anos 2000, ele comprava 100 reatores por ano, né? Então, toda televisão de LED feita no mundo é feita num reator desse tipo, tá? O LED é feito por essa técnica aí. O custo para deixar o reator em stand-by, isso aqui está um pouco exagerado, mas não é menos do que 20 ou 16 mil reais por mês. Porque depende do que a gente chama de stand-by, né? Stand-by pode ser algo que está realmente no limite ou não. Maurício, posso te fazer uma pergunta pontual? Claro. Uhum. Você falou que a China compra 100 por ano. E quem é o principal fabricante desses aparelhos? É a Alemanha. É uma empresa chamada Extron. Ela, quer dizer, existem algumas empresas no mundo que fazem esse reator, né? A Vico faz, a Exxon faz, mas eu acho que a Exxon, naquela época, eles detinham tipo 60% a 70% do mercado internacional. E isso foi um problema, porque eles tiveram que expandir a fábrica deles para poder... Quer dizer, isso aqui é um equipamento muito, muito complexo, né? Então, eles tiveram que expandir a fábrica deles para poder ser capaz de fazer um reator a cada 3 dias, uma coisa assim, uma coisa absurda, né? Então, era um pátio enorme, uma coisa assim, tipo o pátio tipo Rio Centro, né? Uma coisa assim, que você não tem noção do tamanho. Cheio de reatores, assim, uma matriz de reator, cada um numa fase do troço. Só que depois do ano 2000 teve uma crise mundial na área de tecnologia, que eles foram de 100 por ano para 0 por ano. Então, a Exxon quase faliu por causa disso. Porque ela teve que fazer uma expansão enorme na fábrica deles, e depois eles tiveram que retrair completamente. Então, esse é um problema, né? Planejar esse tipo de coisa é complicado. Mas a Exxon que é a principal vendedora de reatores, né? No Brasil, a gente tem 2 reatores de crescimento por MOCVD no Rio de Janeiro, né?
E a gente tem mais 3 espalhados pelo Brasil, né? Um em São Paulo, um em Campinas e um em Belo Horizonte. Os 3 não são MLCVD, é uma outra técnica. Na realidade, Campinas tem uma outra técnica, uma técnica mista entre MBE e MLCVD, mas são técnicas um pouco diferentes da que a gente usa aqui, né? Até essa técnica tem certas características importantes, né? O principal motivo, quer dizer, para a gente ter um certo cuidado com essa técnica, né? Esse aqui, né? Ela usa arsina. A arsina, ela não tem cheiro, não tem cor. Ela numa concentração de 50 ppb, ou seja, 50 partes por bilhão, ela é tolerável, né? E 50 ppm, ou seja, 50 partes por milhão, ela leva à morte em 30 minutos, né? Então, você nem tem nem cheiro, nem a cor dela você sente, né? Além disso, quer dizer, a fosfina é outro gás precursor, é extremamente inflamável. A gente já teve acidente com fosfina lá, parece que ele está no inferno. E todos os outros gases que são metal-orgânicos, né? Eu vou mostrar esse vídeo aqui. Isso aqui é feito com o gás que é menos perigoso de todos, né? Então, se a gente estava trocando esse cilindro aí, e tinha um resquício por algum motivo que a gente desconhece, ficou um resquício de trimetil galho, se não me engano, na tubulação, apesar de a gente ter feito a purga. E aí, quando a gente abriu isso aí, acontece isso, né? Ele é extremamente inflamável em contato com oxigênio. Mas o que é essa técnica? Essa técnica, os gases, eles vêm na fase vapor, né? Eles ficam em contato com uma placa, né? Na realidade, a sua amostra está quente embaixo, a sua amostra fica em cima de um susceptor de grafite. Quando o gás fica em contato com a superfície semicondutora, ele separa, né? A arsina separa o arsênio do hidrogênio, né? Isso acontece com os hidretos, e no caso dos metalorgânicos, o semicondutor aqui, o galho de alumínio, separa do radical orgânico. E aí, tanto o galho quanto o grupo 3 e o grupo 5 começam a se combinar nessa superfície. E a característica disso, quer dizer, isso é feito em uma certa condição muito específica, que a deposição acontece camada a camada, né? Então, por isso que tem o nome epitaxial no nome dessa técnica, que a gente controla o crescimento nessa taxa, né? A gente cresce realmente uma camada atômica por vez, né? E o que a gente tem que fazer para ser capaz de controlar de forma muito precisa tanto a temperatura, a pressão e o fluxo desses gases e qual gás está entrando dentro do reator, né? Para homogeneizar, a amostra fica em cima de um susceptor circular e ele fica rodando, né? Então, quando o gás passa aqui dentro desse susceptor, né, aqui em cima da superfície aqui, ele está rodando e ele cresce um material muito, muito homogêneo. Isso aqui é a cara do reator, né? Ele, antes de ser usado, ele tem esse aspecto aqui. Depois que ele está usado, a gente acaba depositando todo o semicondutor por dentro dessa vidraria de quartzo aí, né? E por que essa técnica é tão importante hoje em dia? Porque ela é altamente escalonável, né? Eu posso fazer um protótipo num reator não industrial, semi-industrial, no laboratório, na universidade, e a gente consegue, digamos, facilmente dar essa receita para uma indústria que tem, ao invés de crescer wafers de 2 polegadas, eles crescem wafers de 4, 6, 12 polegadas, e, a princípio, facilmente você consegue
desenvolver algo numa escala menor e depois você vai para isso numa escala que você faz centenas de wafers por dia, né? Então, por isso que essa técnica é importante em comparação com outras técnicas semicondutores que até você poderia crescer um material de melhor qualidade, mas você não tem essa proximidade com a indústria, né? Deixa eu desligar aqui meu apito aqui do celular. Então, para começar a fechar um pouco, né, a gente vai crescer. Eu estou interessado em materiais do grupo 3,5, né? Então, são, aqui no caso, alumínio, galho e índio. Repara que eles estão aqui no grupo 3 da tabela periódica, e o grupo 5, né, está aqui arsina, fosfina, né? Por quê? Porque esses materiais? Repara que o silício, o germânio, né, que são aqueles semicondutores que a gente mais ouve falar, eles estão na coluna 4. E esses materiais, eles são excelentes, né? Esses da coluna 4 são excelentes para eletrônica. Mas para optoeletrônica eles não são bons, porque eles têm o gap indireto, né? Já os materiais, os semicondutores da coluna 3,5, né, essa combinação, ou materiais binários, ternários, quaternários, né, eles têm a possibilidade de formar um gap direto, e com isso a interação com o fóton é extremamente eficiente, podendo então fazer bons detetores e bons emissores de luz também, tá? Então, só para a gente olhar, esse é um gráfico, quem está na área é muito, muito conhecido, né? No eixo vertical é o gap do material, que eu já vou falar o que é o gap, e no eixo horizontal é o parâmetro de rede do material. Então, repara que usando aqui só o alumínio, galho, índio na coluna 3 e o arsênio e fosfina na coluna 5, eu consigo fazer todos esses materiais aqui, tá vendo? Ó, o GAP, o material de maior gap, está aqui em cima, né? Ele tem um parâmetro de rede bem pequeno, e, por outro lado, aqui o INAS, ele está aqui embaixo, ele é um material de gap menor desse conjunto todo aí, né? E aí, no meio, eu consigo fazer, então, qualquer liga que eu fizer, né? Essa rosinha aqui, o INGAS, ele vai de um gap que está próximo aqui do GAS até o gap que está próximo aqui do INAS, em função da concentração de índio e de galho nessa liga. Então, o fato de eu usar só 5 átomos na construção dessas ligas não me limita tanto assim o tipo de utilização que eu posso fazer, né? O tipo de material que eu posso fazer. Eu tinha falado da medida in situ, né? Então, as medidas in situ elas são feitas através de uma técnica de espectroscopia, que a gente incide uma luz polarizada na superfície da amostra, né? Eu vejo, e na realidade eu vejo como que essa luz polarizada se modifica em função do que está na superfície, né? Então, como a superfície está rodando o tempo todo, eu sei exatamente, eu já tenho isso calibrado ou estudado, né? Então, em função dos átomos que estão na superfície da amostra, eu sei qual é a resposta da reflexão, e com isso, então, eu sei que tipo de material está nessa superfície, tá? Então, e por que isso acontece, né? Porque na superfície da amostra você tem dímeros que estão com as ligações abertas ali, né, na superfície, e aí, em função de qual conjunto de átomos, de qual reconstrução da superfície que está acontecendo, você tem uma interação diferente com a luz que está sendo refletida, né? E como isso depende, e o conjunto de átomos que vai estar na superfície depende fortemente do material que você está crescendo, então a resposta, né, dessa reflexão vai mudar muito em função do material. Como exemplo disso, deixa eu mostrar aqui um exemplo. O eixo vertical aqui é o tempo, né? O eixo vertical é o tempo. O eixo horizontal aqui é a energia do fóton que está incidindo na superfície da amostra. E aqui, então, a gente vê que a assinatura do INP, né, que é o material binário, tem esse espectro aqui, até esse tempo aqui, 4 milissegundos aqui, a gente cresceu o INP, e repara que depois de 4.000 foi crescido o INGS. Então, a assinatura de cada material é completamente diferente uma da outra.
E, além do mais, né, não é nem só o material que está mudando aí. Repara que a gente está alternando aqui entre materiais não dopados e materiais dopados. Então, só o fato de você dopar o material já muda, você já cria um espectro diferente do RAS. Então, você consegue, além de saber qual material está sendo crescido, né, qual é o tipo de... se você realmente está conseguindo dopar ou não. Maurício, você pode explicar brevemente o que significa dopagem nesse caso? Isso, eu vou falar daqui a pouco. Deixa eu só, que eu estou botando o carro na frente dos bois aqui, para dar aquela curiosidade, aquele gostinho, entendeu? Mas eu vou falar. Então, essa pergunta que o Marcelo falou é muito importante, né? Porque o material intrínseco, né? Ele, a princípio, ele tem o mesmo número de portadores P e N. E quando a gente dopa um material, isso muda, né? Eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Então, só para a gente dar mais um passo atrás, né? O que são semicondutores, né? Não é metade de um condutor de ônibus, como eu já vi no Jornal Nacional alguém falando. É um material que tem a condutividade dele está entre a de um bom condutor, né, no caso, um metal, aí, que vocês podem ver na parte de cima, um isolante, né, que seria, no caso, aí, esses materiais em azul embaixo. Né? Então, ele tem ou a condutividade ou a resistividade intermediária entre esses dois materiais. Né? Mas o interessante, quer dizer, é por que isso acontece. Só o fato de acontecer isso não é interessante o suficiente para que isso seja um bom material para a gente. Né? Então, só para lembrar, né, o silício e o germânio, que são materiais clássicos, semicondutores clássicos. Deixa eu só dar aqui que são materiais clássicos aqui, eles se organizam, né? Quando a gente for olhar a estrutura atômica dele, né, o silício e o germânio, eles formam um cristal. O interessante desse cristal, repara que, quer dizer, olha esse da direita aqui, né? Esse direito aqui é uma rede cúbica de face centrada, ou seja, uma rede cúbica, ou seja, em cada vértice tem um átomo, e na face de em cada face tem um átomo no meio da face. Então, isso é a rede cúbica de face centrada. Agora, se além disso, eu pego aqui essa diagonal aqui, né? E eu crio aqui uma outra rede exatamente igual a essa, a um quarto do caminho da diagonal. Está vendo? E eu somo essas duas redes. Essa rede do diamante, que é exatamente a rede do silício e do germânio. Né? Então, são duas redes cúbicas de face centrada somadas, defasadas de um quarto da diagonal. Isso forma a rede do silício e do germânio, né? Que são bons materiais para eletrônica. No caso da optoeletrônica, que são os materiais que me interessam, né, eles exatamente essa mesma rede, só que em uma subrede eu vou ter materiais do grupo 3, por exemplo, que são os átomos vermelhos aí, e naquela outra subrede que eu somei aumentando a um quarto da diagonal, né, do cubo, seria uma outra subrede só com materiais do grupo 5. Então, esse conjunto de... quer dizer, a rede cristalina é exatamente a mesma, né, onde estão os átomos, mas você tem uma subrede com materiais do grupo 3 e outra subrede com materiais do grupo 5. E esses materiais em particular são muito bons para optoeletrônica. Né? Então, e, de novo, isso aqui é função do fato da gente ter, nesse caso aqui, materiais de gap indireto, né? E, nesse caso aqui, materiais de gap direto, que depois a gente pode, quem tiver curiosidade, quiser saber um pouco sobre o que é isso, eu posso falar também. Então, voltando, né? A gente cria, então, materiais, a gente cresce materiais do grupo 3 do grupo 5 e do grupo 4 aqui, que são aqueles materiais né, que a gente falou da eletrônica mais convencional, estão ali no grupo 4 da tabela periódica. E por que o semicondutor se comporta como semicondutor? Né? Isso é muito, muito interessante. Quer dizer, quando a gente quando esses átomos começam a se organizar, né, eles começam a estrutura eletrônica dele
começa a criar, quer dizer, esses átomos aqui começam a se aproximar, né? Cada conjunto de átomos desses tem um certo número de elétrons orbitando próximo ali do núcleo, e quando você começa a interagir um átomo com o outro, começa a criar certas bandas de energia, e essas bandas de energia, o que elas significam, né? Essas bandas de energia significam o seguinte, é uma coisa muito simples. Você tem a banda de energia, a banda são estados possíveis que o elétron pode assumir, né? Então, quando esses átomos começam a se aproximar, você cria regiões energéticas onde os elétrons podem assumir aquelas energias e regiões de energia que eles são proibidos de assumir. Então, no caso do metal, acontece uma coisa fantástica, que é a última banda ela é semi-preenchida. O fato dela ser semi-preenchida faz com que qualquer empurrão mínimo que você der para o elétron, né, ele tem um estado possível para ele com energia infinitamente maior do que a atual dele. Isso faz com que exista uma possibilidade finita dele ganhar energia e se locomover, ganhar energia cinética, né? Então, no caso do metal, a última banda dessa estrutura eletrônica ela é semi-preenchida, tá? No caso do semicondutor, não. No caso do semicondutor, no caso do isolante também, a gente tem a última banda ela é completamente preenchida. A gente tem um gap de energia que você não tem nenhum nível acessível aqui, nenhum estado acessível para o elétron assumir. E você tem, depois desse gap de material, depois desse salto, você tem, então, um estado de novo possíveis que o elétron pode assumir, né? Então, essa configuração aqui que eu estou descrevendo agora, né, que tanto do semicondutor quanto do isolante, é bem diferente, porque você tem uma banda completamente preenchida, um espaço vazio, que é o gap do material, que o elétron não pode assumir nenhuma energia com aqueles valores, depois você tem uma nova faixa de energias possíveis, mas depois ele pular esse gap aqui de energia, né? No caso do semicondutor, esse gap de energia aqui é da ordem de 1 eletronvolt. E no caso do isolante, é de vários eletronvolts. Então, isso é basicamente a diferença grosseira entre isolantes e semicondutores, é o tamanho desse gap aí, né? Mas, em ambos os casos, você tem uma banda completamente preenchida e a próxima banda completamente vazia, né? E aí, vou falar um troço que é muito, muito interessante, né? Quando você tem, no caso de um semicondutor, por exemplo, né, que você tem aqui um elétron aqui nessa banda aqui, cheia de elétrons aqui, né? E você consegue dar uma energia suficiente maior do que o gap do material, esse elétron consegue chegar na banda de condução, que é aqui em cima, né? E quando ele faz isso, ele gera, então, esse elétron fica livre aqui para andar na banda de condução, e na banda de valência cria uma falta de um elétron, que é chamado de buraco, né? E repara que o que vai conduzir carga no semicondutor é tanto o elétron, que está aqui em cima, quanto o buraco que está aqui embaixo. Então, o elétron conduz na banda de condução, enquanto o buraco conduz na banda de valência, né? E aí que vem aquela questão que o Marcelo colocou, que é muito interessante, né? Nessa configuração que você está vendo aí, o número de elétrons de buracos é sempre o mesmo, é sempre o mesmo, né? Quando a gente... Isso no caso do digamos, GS puro e NP puro, né, intrínseco, ele vai sempre ter o mesmo número de elétrons de buracos no material. Só que se eu, por acaso, incluir, né, nessa rede aqui, eu trocar, digamos, o arsênio, aqui é mais fácil pensar o seguinte, se eu vou trocar o galho, né, por um silício, de vez em quando, esse galho aqui, você vai reparar que o galho está na coluna 3 e o silício está na coluna 4. Significa que, na última camada, o silício tem um elétron mais que o galho. Isso faz com que, quando o silício entre no lugar do galho,
ele vai, então, criar um excesso de elétron. Isso faz com que descompense o número de elétrons de buraco e esse material fica com mais elétron do que buraco, né? Isso é o que eu chamo de dopar. E a mesma coisa pode acontecer ao contrário, né? Se o mesmo silício entrar na coluna 5, por exemplo, né, ele entra no lugar do fósforo, por exemplo, ele tem um elétron a menos que os fósforo, isso aí você cria, então, você descompensa isso, você cria um material que tem mais buracos do que ele deveria ter, do que elétron, tá? Então, quando o material é puro, o número de elétrons e buracos, a densidade é exatamente a mesma. À medida que a gente introduz uma impureza, você pode tanto introduzir uma impureza para aumentar o número de elétrons, a densidade de elétrons, ou você pode introduzir uma impureza para aumentar a densidade de buracos, tá? E essa possibilidade é que vai fazer com que as coisas fiquem muito, muito interessantes. Então, o que a gente faz, né? A gente faz... É bom, Marcelo, só uma dúvida aqui para eu tirar rapidinho. É seminário de 2 horas, não é isso? O seminário em si é de cerca de 45 a 55 minutos, tá? E aí tem mais uns 10, 15 minutos de perguntas. A gente começou tipo 3h30, não foi isso? Mais ou menos, assim. 3h15, mais ou menos, né? 3h10, 3h15. Tá bom. Valeu. Você vai avisando quando eu tenho que parar de falar aí, tá? Tá bom, ok. Então, olha só, o que a gente faz, né? A gente usa esses materiais semicondutores, a gente tem esse grande optoeletrônica, né? E a gente está trabalhando forte em detetores de infravermelho e células solares. Eu vou me concentrar no que eu vou falar hoje nesses 2 tipos de materiais, né? Então, o que é a detecção no infravermelho? A gente tem aqui 3 imagens da mesma cena, né? Tiradas por 3 equipamentos completamente diferentes, né? O da esquerda é um equipamento que, como se você pegasse praticamente a sua câmera do seu celular e amplificasse ao máximo, né? Botasse um ganho, né? Você ia conseguir amplificar a luz residual, basicamente, né? Que está ali. Isso aí você pode ver que a imagem da esquerda é a imagem de noite, é noturna, mas ele está pixelado porque você amplifica tanto para você conseguir ter alguma luz que ele começa a ficar muito ruidoso, né? Então, isso aí é uma CCD, ou seja, esse aí é feito por um material, um CCD de silício, né? Que ele está tentando amplificar ao máximo o sinal da luz residual que tem ali, né? Já esse do meio, repara que é exatamente a mesma hora da noite que foi tirado, né? Isso aí é um sensor chamado SWIR, que é Short Wavelength Infrared Detector. Esse SWIR não é silício, né? A gente pode ver aqui que é um material, não é nanoestruturado, é um material INGS bulk, né? E esse material, ele tem a capacidade, quer dizer, ele absorve 1,5 microns, ou seja, ele absorve já um pouquinho mais para dentro do infravermelho, e quer dizer, a grande jogada aí é que o céu noturno ele emite 1,5 microns, né? Existe um efeito natural, né, na estratosfera de emissão de 1,5 microns, e então, se você olhar nessa faixa do espectro, você vai ver exatamente como se fosse o céu todo emitindo essa luz aí, né? Então, se você detectar em 1,5 microns, você vê, inclusive, sombra, né? E você perceber, debaixo da árvore tem uma sombra ali, né? Por quê? Porque o céu está emitindo essa faixa do espectro. O da direita, não, é completamente diferente. Você está muito mais para dentro do infravermelho, você está no infravermelho médio ou distante já, na faixa de 7, 10 microns, e aí você está vendo a imagem térmica, realmente, do material, né? Aí, sim, você tem que ter, em geral, você tem que ter materiais nanoestruturados para conseguir fazer essa fotografia aí. Então, a gente já trabalhou
com esses dois materiais aqui, tanto esse aqui quanto esse aqui, a gente tem bastante pesquisa nessas duas áreas. Na área do SWIR, a gente trabalhou muito próximo do pessoal da aeronáutica, né, do Gustavo Soares Vieira, lá do IAV, desenvolvendo, então, sensores que são capazes de absorver nessa faixa do espectro. E também, a gente também desenvolveu sensores com esse tipo de material para míssil, né? Míssil ar-ar. Tem um míssil brasileiro que a gente produz, chamado Piranha, que é um míssil muito, muito bom. Ah, que pena. E esse míssil ele tem que estar centrado nessa faixa do espectro específica, que é onde a turbina, né, a turbina emite, né? Então, a turbina emite em 4 microns. Esse material aqui já é um material nanoestruturado, né? Diferente desse aqui, que era um material bulk, né? Material maciço, né? Esse material aqui, que a gente fez junto do CETEX, né, que é o Centro de Tecnologia do Exército, aqui em Barra de Guaratiba. É um outro tipo de material, mas a gente atendeu exatamente essa necessidade aí que ele está mostrando, né, que ele tem que absorver em 4 microns. Então... Isso é um diploma que você recebeu? Esse é o diploma. Eu sou amigo do CETEX, pelos trabalhos prestados durante anos. Então, isso aí foi um dia importante lá. Todo mundo enfileirado lá para eu receber o reconhecimento do Exército Brasileiro. Foi um dia muito, muito bacana. Legal. E aí, quer dizer, então isso aí, por que isso acontece, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar em radiação do corpo negro, né? Cada objeto a uma determinada temperatura específica, ela vai emitir um determinado espectro bem característico daquela temperatura, né? À medida que a temperatura vai aumentando, o espectro vai indo para comprimento de ondas menores, né? Então, quando eu falo assim, eu fiz um material que é capaz de ver uma turbina a 700 Kelvin. Por quê, né? Porque cada objeto emite um determinado espectro de radiação em função da temperatura que ele está, né? E o pico desse espectro varia com a temperatura, segundo essa lei aqui, né? Então, para cada temperatura, esse pico está posicionado em um determinado lugar e você tem que ser capaz de desenvolver um determinado material que absorva naquele comprimento de onda específico, né? Esse que é o desafio na realidade, né? Além dessas aplicações aí que eu acabei de falar, a gente também trabalhou bastante em detecção, né, de substâncias, né? Então, a gente tem a tese da Daniela, que foi em cima de detecção de leite, uma forma da gente... Quer dizer, quando o caminhão vai lá na roça pegar o leite na fazenda, né, ele não sabe se aquele leite foi adulterado ou não, né? Uma forma de fazer isso é medindo pH, medindo coisas indiretas, né? O que você gostaria... E são facilmente... eles conseguem adulterar a si mesmo, né? A única forma que você não consegue adulterar é se você medir a proteína do leite, a lactose, se não me engano, né? E aí, quer dizer, só que... Então, o que a gente fez? A gente estudou como é que era o espectro dessa proteína no leite, né? Tem um espectro muito característico. A gente desenvolveu um sensor que detecta exatamente aquele comprimento de onda e fez algo parecido com isso aqui, né? A gente emite... Isso aqui é um outro exemplo que a gente estava desenvolvendo, no caso, detecção de gás, mas exatamente o mesmo, né? A gente emite uma radiação exatamente no comprimento de onda que aquele objeto absorve. Quando aquele objeto absorve, né, esse sensor aqui, que é sensível a essa luz, ele detecta se tem ou não a presença daquilo, né? Isso é muito importante na hora de você detectar gases tóxicos, né, como esse exemplo desse rapaz aí que está fazendo esse ataque químico no ambiente poluído aí no meio do shopping center aí, né? Então,
Mas a ideia por trás disso, qual é a dificuldade, né? Se você não é capaz de detectar, né, cada gás, cada substância vai ter um espectro muito, muito particular. Você tem que ser capaz de desenvolver um determinado material que é capaz de absorver exatamente o medimento que você tem interesse, né? Então, isso aí não é trivial, especialmente porque você pode, dependendo da aplicação, por exemplo, no caso do míssil, você quer ser sensível, você quer desenvolver um detetor que seja sensível o suficiente para detectar um jato que está a 20 quilômetros de distância, né? No caso de um gás tóxico numa refinaria de petróleo, por exemplo, existe uma certa possibilidade, né, de uma certa concentração de um gás sair. Então, não é só detectar uma determinada comediona, você tem que detectar com uma certa sensibilidade, detectividade para atender a necessidade específica, né? Então, isso aí é que a gente chama de física aplicada, né? Existe uma aplicação real do mundo real, e você tem que ser capaz de conhecer a natureza suficientemente para atender, para tentar gerar algo que te ajude, né? Então, qual é o material, né? Como é que eu vou fazer esse material, né? Eu posso desenvolver vários materiais diferentes e cada material vai ser desenvolvido para aplicações completamente diferentes. Então, posso usar desde pontos quânticos, como esses que eu estou mostrando aí, até poços quânticos também, né? Lembrando que isso tudo eu faço só com 5 materiais, né? Galho, alumínio, índio, arsino, fosfina, tá? Então, a primeira ideia, né, quer dizer, quando eu vou absorver o material, né, a gente vai fazer, como eu acabei de falar ali, né, a gente tem a banda de valência cheia de elétrons, a banda de condução sem elétron nenhum, né? Quando esse material, esse fóton é absorvido, eu promovo o elétron para a banda de condução, e esse elétron aqui, ele está livre, então, agora para gerar uma corrente, né? Só que ver que essa tecnologia aqui, ele é muito dependente do gap do material, né? E aí eu fico restrito a onde que está esse material aqui nesse eixo vertical. Se eu agora criar uma nanoestrutura, na realidade, eu crio transições que não existiam inicialmente no material, né? Então, eu tenho aqui material A, e A de um lado, do outro, eu tenho material B aqui no meio. Eu faço esse material B ser pequeno o suficiente para a energia desse elétron estar quantizada, né? E quando eu faço isso, eu crio um poço quântico, um ponto quântico, um fio quântico, que vai ter a característica, a transição que eu preciso que ela tenha. Então, com isso, eu posso agora, eu ganho um grau de liberdade enorme, e eu posso, então, desenvolver exatamente o que eu preciso para atender essa necessidade específica, né? Então, de novo, eu posso fazer isso usando pontos quânticos, posso usar isso fazendo poços quânticos também. Isso é só um exemplo aí, né? Eu tenho aqui um exemplo de um poço quântico de GS e barreira GL-GS. O eixo aqui vertical é a espessura do poço, né? O eixo horizontal aqui é a concentração de alumínio nessa liga aqui de LGS, né? Então, repara, e a cor aqui disso aqui é exatamente a energia que o fóton pode ter. Repara que eu posso variar uma gama enorme aqui de transição entre E2 e E1, só mudando a barreira e a espessura do meu poço, né? Isso aqui, esse exemplo aqui é o exemplo mais restritivo possível, né? Que é um material muito, muito, muito inicial. Mesmo nesse material muito simples, a gente pode ter uma variação muito grande de possibilidades para usar esse conjunto de... Então, eu posso atender uma série de diferentes necessidades aí, né? A absorção aquele mesmo dispositivo que eu mostrei antes, né, que a gente fez para o CEPEX, a gente usa também para absorver CO2, né? Foi a tese do Daniel também. E mais recentemente, quer dizer, a gente está usando estruturas bem mais complexas, né, para absorver agora em faixas com energias que a gente não era capaz de absorver, né?
Então, com isso, a gente usa uma estrutura muito mais complicada, né? Usando aqui, vocês podem ver aqui que não é só um poço simples, né? Mas eu crio um espelho de Bragg aqui, com barreiras e poços aqui, e crio um defeito dentro dessa barreira, dentro desse espelho de Bragg aqui, fazendo com que eu controle de uma forma completamente diferente os níveis eletrônicos que eu tenho acesso nessas transições, né? E com isso, então, a gente consegue, aqui tem trabalhos bem recentes que o Germano encabeça aí de forma brilhante essa parte dessa pesquisa aí, e a gente, então, com isso, consegue fazer estruturas muito mais complexas, né, usando essa combinação de poços e barreiras aí, e com isso, quer dizer, o ganho que eu tenho nisso é que eu consigo ter acesso a faixas do espectro que antes eu não conseguia. Eu também consigo, então, absorver, aumentar a temperatura de operação desses detectores, que é um dos problemas que ele tem, né? Normalmente, a gente tem que baixar muito a temperatura dele, usando até nitrogênio líquido ou mais frio do que isso ainda, mas com essas novas tecnologias que o Germano está desenvolvendo, né? A gente espera, então, já até está demonstrado que a gente consegue fazer essa detecção dessa faixa do espectro usando sem precisar resfriar o detetor, né, fazendo detecção na temperatura ambiente. Tá bem? Deixa eu falar rapidamente aqui sobre células solares, que a gente faz aqui nos últimos 10 minutos que eu tenho aqui. As células solares são dispositivos amplamente usados hoje em dia, todo mundo deve saber o que é uma célula solar, né? E ela basicamente é uma junção PN, né? Então, desse lado aqui, a gente tem o material do tipo N, ou seja, foi dopado e tem excesso de elétron, e do lado direito aqui tem material do tipo P, ou seja, foi dopado com material que deu excesso de buracos nele. Isso faz com que apareça uma região de campo elétrico intrínseco aqui, entre essas duas regiões aqui, e quando esse elétron esse fóton é absorvido, esse elétron, naturalmente, ele tem uma direção, né, onde ele é atraído, né? O elétron vai querer descer para a esquerda aqui, né? Vai querer descer esse nível de energia, enquanto o buraco vai querer subir aqui, ele também está descendo, está diminuindo a energia potencial dele, né? Então, ele separa o elétron do buraco, criando, então, uma corrente, né? Essa corrente é exatamente o que vai gerar a potência nesse tipo de dispositivo, né? Então, a célula solar é um material onde gera uma potência, né? Gera energia à medida que você incide luz sobre ele, né? E o interessante disso é que isso é muito dependente do gap do material, né? Então, o gap do material justamente é onde acontece a transição, né? Fótons com gap com energia menor que o gap, esse material vai ser transparente. Fótons com energia maior do que o gap vai absorver esse material. Então, esse exemplo aqui, né? Aqui é o espectro do Sol, que a gente está vendo aqui, né? Esse aqui, o eixo vertical aqui é a irradiância espectral e o eixo horizontal aqui é o comprimento de onda da luz, né? Repara que o Sol, então, tem um pico aqui por volta de 400 e pouco, né? Depois ele vai diminuindo aqui, o visível vai até 700 nanômetros, mas ele tem uma parte aqui do espectro no infravermelho, está vendo essa parte toda aqui. Esse exemplo aqui que a gente está dando o que acontece com uma célula de GAS, né? O gap do GAS é onde está aqui, né? Nessa linhazinha aqui, ó, abaixo dessa linha aqui, ele absorve, ou seja, a energia máxima aproveitável está aqui, né? Esse azul aqui. Essa parte vermelha aqui é tudo que é menor do que o gap do material, ou seja, essa parte do espectro aqui do Sol não é absorvida, né? E aí, obviamente, você não absorve todo o espectro do Sol que está abaixo do gap, né? Com energia acima do gap do material, né? Tem várias perdas que acontecem no material, inclusive tanto de termalização, que é essa perda aqui em cima, como também distração, ou seja, o fóton é absorvido, mas você não consegue tirar esse par elétron-buraco do material, né? Então, a eficiência de uma célula solar depende muito do material que você está usando, né?
existe um limite máximo teórico, né, que depende do gap do material, e no caso do GS, essa eficiência máxima está em torno de 30%, 30 e poucos por cento aqui, está vendo? Só que isso significaria que o máximo que você consegue absorver do Sol é 33% da energia dele. Isso não é verdade. Por quê? Porque a gente tenta combinar células solares com gaps diferentes, e com isso a gente, então, otimiza células em série, onde cada célula é responsável por absorver uma porção diferente do espectro solar. Com isso, então, você cria células, o nome disso é células de múltipla junção. No caso, eu estou mostrando uma célula de três junções, né? Com isso, você consegue aumentar ainda muito mais a eficiência dessa célula solar. Tá bem? Então, você põe uma célula aqui em cima de GANP, uma célula aqui no meio de NGAS, uma célula embaixo de germânio, por exemplo. Com isso, cada uma dessas células aqui vai estar responsável por uma porção diferente do espectro solar, você aumenta ainda mais, você quebra esse limite aqui. Esse limite aqui é para uma célula de uma junção só, né? À medida que você vai aumentando as junções, você começa a aumentar cada vez mais a eficiência que você pode ter. Então, isso é um estudo teórico que a gente fez aí, né? Em função do número de células, né? Uma célula, 2, 3, 4, 5, e a eficiência de cada uma delas que ela pode atingir. Dependendo do tipo de utilização, né? A M0 é uma utilização que é feita no espaço, né? Para aplicação espacial, ou seja, essa célula em azul aí são as células que vão ficar em satélites, por exemplo. Esse outro espectro solar aqui é um espectro solar que digamos, na Terra, né? Então, você tem o espectro ligeiramente diferente, a otimização vai ser diferente também. E aí, esse verde aí é uma caso específico onde a gente está usando uma lente que vai concentrar a luz solar, né? Então, para cada utilização, você tem... Repara só aqui, né? No caso de uma célula de 3 junções, você tem aqui, no caso da utilização para uso espacial, se você usar 0,75 na célula de menor gap, 1,18 na célula intermediária, 1,82 na célula de cima, você atinge a eficiência máxima para uma célula de junção tripla, né? De por volta, sei lá, eu vou chutar aqui, de 4%, uma coisa assim. Tá? Então, para cada utilização, você tem um conjunto diferente de gaps ótimos do material, né? Então, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é tentar fazer uma célula de junção tripla, né, para uso espacial, e para isso eu tenho, então, que ter células com essas energias de gap aqui, né? Eu tenho que achar materiais que absorvam nessa faixa aqui. Quanto mais próximo dessas energias aqui, mais eficiente vai ser a minha célula, né? Então, repara que no caso de 1,8, né, 882, uma célula de NGAP já resolveria meu problema. No caso de 70,74, uma célula de germânio já resolveria nosso problema, ou muito próximo disso. E no caso de 1,18, não tem nenhum material, então a gente tem que tentar fazer aqui alguma coisa para isso acontecer. Então, a gente tem pesquisa nessas 3 áreas aqui, né, dessa célula de múltipla junção. Na célula de baixo, foi a tese de doutorado do Eliseu, né? Eu vou falar bem rapidamente aqui. Ele cresceu, ele fez essa célula de baixo, né, crescendo o material 3,5 em cima do germânio, né? Tem uma série de dificuldades, porque esse material tem um problema aqui nessa superfície aqui, que aparece naturalmente quando você cria você faz esse crescimento, aparecem defeitos na superfície. Então, esse aqui é a cara do primeiro crescimento que a gente fez, né, em NGAP sobre germânio, e depois, no final da tese dele, como é que ficou aqui a estrutura cristalina, uma transição perfeita entre o material do grupo 4 e o material do grupo 3,5, tá? Então, alguns exemplos aí. Isso aqui, que é aquele coisa do raio, né, que a gente estuda durante o crescimento, o que acontece, né?
vou pular isso tudo aí. No caso da célula intermediária, né, foi a tese do mestrado do Edgar, que ele está agora acho que está na Alemanha fazendo o doutorado dele, e ele estava desenvolvendo, então, um conjunto de poças e barreiras para conseguir um material que absorvesse 1,18 eletronvolts, que é exatamente o material da célula do meio, né? E a dificuldade disso é, de novo, que esses materiais aqui, né, para você atingir esse 1,18 aqui, você tem que ter um INGS muito tensionado e aí você tem que compensar com o NGAP tensionado para o outro lado para conseguir compensar uma tensão com a outra. Então, isso é uma coisa extremamente difícil de fazer, né? Não é só porque existem materiais que você consegue juntar os dois, né? Esses materiais acabam ficando muito descasados, você não consegue juntar um em cima do outro. Esse foi o estudo teórico para conseguir tentar achar qual é a melhor combinação de material para ter aquele determinado comando de onda. Isso aí é o resultado da tese dele, mostrando como é que o raio-x de uma estrutura desse tipo aparece, né? E na parte de cima, também a gente fez o material, né? Foi a tese de mestrado do Vitor também. Então, a gente está desenvolvendo separadamente as 3 células, né? Para depois tentar juntar tudo, né? Isso seria, então, se a gente tivesse na SNTP, seria o que aconteceria com a tese da Graciana, que está assistindo aí. O nosso problema atual é o investimento em ciência e tecnologia, que, infelizmente, impede a gente de fazer tudo o que a gente quer, né? Mas, se a gente tivesse na SNTP, a gente estaria, então, bem mais adiantado do que a gente está hoje em relação a isso. E também se não tivesse a pandemia, né? Já no caso da tese da Clarissa, né, que é do programa de Física Aplicada, ela trabalha num tipo de célula solar bem diferente do que eu acabei de falar, onde a gente inclui, então, uma banda intermediária no meio do gap do material. Isso faz com que a gente possibilite uma transição extra e você, de novo, aumenta a eficiência da célula solar, mas agora não botando células em uma em cima da outra, mas você está mudando a própria estrutura do gap do material da célula, incluindo lá dentro uma nanoestrutura que é capaz de fazer isso aqui, né? Você é capaz de absorver faixas diferentes do espectro, agora introduzindo um material nanoestruturado lá dentro, né? Que é o que a Clarissa está estudando, né? E a gente também trabalhou com nanofios aí, a gente não está fazendo isso agora, mas tem várias coisas já feitas nessa direção. A tese do Renato foi em cima disso, né? E do Rudy também, né? Ele também trabalhou com isso. Isso aqui é outra coisa de medindo as propriedades elétricas, né, dos nanofios. E aí, quer dizer, só para mostrar um pouco aí, isso aqui é um trabalho que a gente desenvolveu para quando eu faço essa célula solar de junção tripla, a gente precisa então botar um dispositivo entre eles chamado diodo túnel, senão eu não consigo juntar esses diodos independentes, né? Então, isso é uma coisa importante que tem que ser desenvolvida também, não é só fazer a célula solar, também tem coisas que tem que acontecer em paralelo para que a gente consiga desenvolver toda a estrutura, né? E, no caso, quando a gente está querendo fazer as nanoestruturas, no caso do material da Clarissa, né, daquele célula solar de banda intermediária, a gente precisa ser capaz de crescer pontos quânticos. Isso aí é extremamente difícil de fazer. Esses pontos quânticos eles nascem de forma espontânea, né? Por uma técnica bem interessante que a gente deposita materiais de gaps de parâmetro de rede muito diferentes um em cima do outro, de forma espontânea. Então, ele cria ilhas de materiais que minimizam a energia superficial dessa
desse material, criando, então, pontos quânticos na estrutura, né? E o estudo desses pontos quânticos é fundamental se eu quero realmente usar eles para alguma coisa, né? Então, eu tenho que saber não só a densidade, mas que tipo de material, qual a energia que ele emite, se ele está realmente dentro do lugar que eu gostaria que ele estivesse, se ele está confinado dentro da barreira. Então, isso aí é um estudo infinito que a gente tem que fazer para fazer com que uma ideia seja útil, né? De fato, seja útil, né? Tem vários trabalhos aí que vão nessa direção. Esse aqui, em particular, é bem interessante. A gente, então, de fato, faz uma célula solar com um ponto quântico no meio de banda intermediária e estuda, então, se realmente aumentou a eficiência ou não, né? Então, cheguei na última transparência minha, né, a penúltima. Essa transparência aí, ela deve ter... Ela tem 23 anos, tá? Eu apresentei ela, foi a primeira transferência da minha tese de doutorado. Acho que 23 anos, não sei se estou fazendo a conta certa, mas tem muito tempo. E eu estou fazendo exatamente isso. Eu sei se é uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Mas eu estou fazendo exatamente a mesma transferência porque eu gosto muito do que eu faço, né? Então, se eu puder, eu tenho uma necessidade real, né? Pode ser, naquela época, eram moduladores de luz, né? Para usar em telecomunicação e fibra ótica, né? Hoje em dia, são detectores de luz, pode ser laser, pode ser célula solar, não importa, né? Tem um objetivo, que você precisa de algo. Você, como ser humano, precisa melhorar a sua vida, precisa fazer ela ficar mais fácil, mais agradável. Você tem que ter a teoria que fala o seguinte: não, se você juntar esses materiais, se você desenvolver essa nanoestrutura, se você fizesse determinada mágica aqui, você é capaz de fazer isso. Mas você tem que ser capaz de crescer esse material, ou seja, esse material não existe na natureza em lugar nenhum, né? E você tem que fazer ele aparecer no mundo, né? Só que, obviamente, quando você faz isso, você faz isso de forma errada. Então, você tem que caracterizar esse material que você acabou de criar para ver se ele tem aquela característica específica que você desejaria que ele tivesse, né? Se ele realmente teve essa característica, você tem que processar o dispositivo para ele virar algo útil para você, né? Um laser, um fotodiodo, uma célula solar. E, obviamente, esse processo aqui, você pode, de repente, chegar no final e ter que começar tudo do começo ou voltar um passo para trás, né? Mas o que está no cerne disso aqui, quer dizer, não adianta a física aplicada, se você não tiver a física básica por trás dela, você não consegue fazer nada, né? Então, o desenvolvimento de física aplicada só se faz com um investimento forte em física básica também, né? As duas coisas têm que andar junto. Você não vai conseguir nunca fazer algo de ponta, tecnologia, né, de ponta, se você não conhecer profundamente a natureza, né? E esse aí é o grupo que, da época lá que eu fiz essa transparência, muita gente não está mais aí, e tem pessoas novas que não estão aqui também, mas é a foto que eu consegui. Então, muito obrigado pela ajuda e pelo escutar, me ter paciência de me escutar esse tempo todo aí. Obrigado. Obrigado, Maurício, por esse interessante seminário, bem esclarecedor. Eu tenho várias perguntas, mas antes de eu fazer as minhas perguntas, eu quero abrir para a audiência. Alguém, por acaso, então, tem perguntas a fazer? Estou vendo aqui uma mão levantada logo do David. David, por favor, você tem a palavra. Boa tarde, professor. Parabéns, Maurício. Sempre legal escutar uma palestra sua. Eu achei que ia ter a receita do cookie, eu estava esperando ela. Isso fica para outra receita, outra palestra. Maurício, você falou da parte da indústria em si, não só da amostra de onde você trabalha, mas do equipamento que produz a amostra. E como que a gente está atrás em relação à China, por exemplo, né? Que a gente tem 4 equipamentos, enquanto eles tinham centenas e centenas. Mas esses equipamentos, eles estão só em centros acadêmicos? O quanto ele está sendo utilizado para o mercado em si? O quanto a gente já está conseguindo aplicar num produto e produzir alguma coisa? Porque, de certa forma, acho que é isso que atrai o investimento, ainda mais no nosso país, né? Tem que ter, de certa forma, um retorno rápido. Então, o Brasil, ele não tem um histórico de um bom relacionamento entre essa parte da pesquisa, né, de optoeletrônica e a indústria, né? Então,
a gente, esses dois reatores que a gente tem, né, tanto que a gente comprou na década de 90, quanto que a gente comprou na década de 2010, né, eles são equipamentos semi-industriais, ou seja, eu conseguiria fazer uma pequena produção se uma empresa precisasse, né? Quando eu fiz uma visita, quando a gente colaborou com a Ericsson tinha exatamente um reator igual ao nosso para fazer moduladores optoeletrônicos, né? Então, porque quando você cresce um wafer de 2 polegadas, no caso, por exemplo, de um laser, se você estiver fazendo um laser, você faz centenas, milhares de lasers num wafer de 2 polegadas, né? Porque ele tem, sei lá, 50 microns por 2 microns no laser. Então, num wafer de 2 polegadas, você pode fazer muito dispositivo. No caso da célula solar, é mais complicado, né? Porque a célula solar, geralmente, você precisa de áreas grandes, né? Mas, tentando responder a sua pergunta, a gente já teve demandas para fazer, por exemplo, no caso da colaboração na área de defesa, a gente teve que produzir um certo número de dispositivos por uma certa aplicação que eu não posso falar qual é. Mas foi um número limitado, né? Existem projetos que a gente já elaborou, por exemplo, para fazer células solares para uso espacial, que a gente ia desenvolver toda a linha de células solares para toda a produção de células solares produzidas no Brasil num reator desse tipo. Então, o que precisa realmente é investimento, interesse, porque sem interesse e investimento, a gente nunca vai sair de um protótipo, né, de uma coisa assim menor, e realmente ir para um produto que tenha projeção numa escala. O problema, David, é que a gente está, para a gente entrar no mercado internacional, a gente tem que achar um nicho, entendeu? Foi isso que a gente tentou fazer na década de 90 com moduladores de luz. Existia um nicho no mercado internacional que a gente tentou entrar. Mas, hoje em dia, não sei qual que seria, né? O maior vantagem de fazer isso, hoje em dia, é que vários dispositivos que eu falei aí, eles são controlados, né? Se você quiser comprar, você não consegue. Então, o Brasil, para poder ter o dispositivo dele, ele tem que ter a produção dele, porque ele não consegue comprar no mercado internacional. Então, esse aí é o maior, digamos, esse aí tem um viés estratégico bem importante como para a gente desenvolver esse tipo de tecnologia no Brasil, entendeu? Eu ia perguntar isso. Me parece ser o maior, mais importante na área de infravermelhos, correto? O que é mais importante? Como assim? Em termos de você não conseguir comprar no mercado internacional. Ou você produz ou você não compra. Ou você produz ou você não compra. É cláusula de segurança militar, né? Porque, por exemplo, a gente teve uma situação de um satélite brasileiro que ia sair com um sensor no SWIR, que na hora da Agência Espacial Brasileira comprar no balcão da empresa, ela não conseguiu. Então, o satélite subiu sem esse sensor. A gente não detecta na área do SWIR. Depois, talvez, eles tenham conseguido, mas esse satélite teve que subir sem esse sensor, porque eles não conseguiram. Era um sensor para detectar... uma das utilizações era detectar incêndio de forma precoce, né, na Amazônia, mas tem outras aplicações militares também, né? Então, o fato de você ter essa aplicação dual limita a gente na aplicação civil, e a gente não pôde investir. Então, enquanto a gente não fizer investimento nessa área, a gente vai ficar sempre sujeito a esses problemas que eu acabei de descrever. Entendido, professor. Posso fazer uma pergunta, professor? Claro, vai em frente, David. Tá certo. Professor, acredito que você tem que passar horas no laboratório e fazendo toda a burocracia, tem que dar aula, mas, de certa forma, tem que ter alguém que vai vender o negócio, tanto para uso
civil quanto para as agências militares. Alguém tem que fazer essa parte de politicagem em Brasília, ir nos quartéis, conversar com as pessoas. Existe de algum conceito, sabe? Alguém que faz isso? Vocês pensam nisso ou não? Vocês só oferecem e ficam esperando um cliente, que no caso o cliente tem um nicho de mercado curto, não tem muito aonde procurar, ele tem que ir até você. Não, então, para ser bem sincero, David, eu não sei responder completamente a sua pergunta. O que eu sei é o seguinte: eu, como funcionário público, certo, não posso ter uma empresa que venda isso. Tá? Mas o senhor pode ir como representante do laboratório vender a ideia de patrocínio. Ó, nós temos esse produto, se você quiser investir aqui, a gente vai fazer um consórcio. Não, pois eu não sei responder a sua pergunta. O que eu sei é o seguinte: o que a gente tem feito nesses anos todos é promovido, né, divulgado o que a gente faz, né, como com artigos, com seminários, em palestras, né, e as pessoas que têm interesse em desenvolver um determinado produto chegam até a gente e propõem algo. Vamos tentar desenvolver tal coisa, vamos tentar desenvolver um modulador, vamos tentar desenvolver um detetor. E aí ele financia a pesquisa. Certo. Em nenhum caso isso chegou numa produção que não fosse um protótipo, né? O que sim a gente teve foram patentes junto com empresas, isso a gente teve, mas isso aí não chega a ser desenvolver o produto. Show. Tá certo, professor. Obrigado, hein? Tá bem? Temos mais perguntas? Alguém mais quer fazer perguntas? Bom, então, Maurício, eu gostaria de fazer umas perguntas para você. A primeira questão é o seguinte: você falou sobre aquele método de detecção do leite, a técnica do leite. Uhum. Isso você patenteou? Já existe algum produto sendo utilizado na prática ou não? É apenas... Não, eu acho que não. Isso aqui foi uma colaboração que a gente fez com a professora... Eu não vou lembrar o nome dela. É de Juiz de Fora, Maria José, de Juiz de Fora. E ela, eu tenho a impressão que ela tem isso patenteado. Tá? Porque isso aqui era uma ideia dela, né, que a gente desenvolveu o detetor para que seja possível fazer em campo. Né? Porque... Como é que ela fazia isso? Ela pegava a amostra de leite, levava para o laboratório dela e tirava o espectro no equipamento. Então, a ideia é a gente levar o equipamento para o campo, né? E eu tentar, então, ali fazer a medida. Então, essa que é a ideia. E a gente provou que o conceito é possível fazer, né? Qual a diferença entre essas duas imagens, da direita e da esquerda aqui? A da esquerda é que tem o leite não adulterado? Não, acho que as duas têm o leite. Isso aqui foi só um processo que foi usado para que a medida pudesse ser sido feita. Eu acho que tinha que secar o leite, tinha que fazer uma coisa assim. Esse eu não vou lembrar exatamente por quê, mas aqui, na realidade, eu quis mostrar que a gente teve que, para desenvolver essa medida, né, teve que desenvolver um método para eu conseguir medir a proteína do leite no laboratório, né? E foi todo um trabalho para conseguir só medir a proteína do leite e aí, sim, fazer o sensor para que eu fosse capaz de detectar isso, né? Então, aqui no caso, aqui a gente tem a variação na concentração do leite aqui, tá vendo? E como é que realmente o sinal do fotodetetor muda. Então, se o leite estiver adulterado, e repara que, como é que eles fazem essa adulteração, né? Eles põem água, ou põe eu acho que põe soda cáustica, põe um monte de coisa para manter o pH correto, só que a proteína muda. Ele não consegue adulterar mantendo a proteína inalterada. Isso ele não consegue fazer. Então, a proteína o valor do leite é a proteína dele, não é nem o volume nem nada, mas é a quantidade de proteína que ele tem. Então, isso aí, se a gente conseguir medir a proteína dele, quanto a concentração de proteína, a gente está medindo, pagando pelo que a gente está levando.
Entendeu? A única forma de fazer isso é dessa forma. Agora você falou, então a ideia não é trazer o leite para o laboratório, mas levar o laboratório para o local. Quão volumoso seria esse equipamento? Ou não seria volumoso? Não, então, esse equipamento ele é muito volumoso porque esse detector ele é um detector que precisa de nitrogênio líquido. Né? Então, a gente desenvolveu, a gente fez, conseguimos medir. Agora, o detector, já usando, agora, você vê lá, isso aqui foi feito, sei lá, 15 anos depois, o Germano fez um detector que não precisa do nitrogênio líquido. Então, agora, a gente pode dar um passo atrás e tentar ver, então vamos ver se vai funcionar com o detector de germânio. Porque não é só do Germano, porque não é só... de germânio do germano, né? Porque não é só a gente ser capaz de detectar por meio de onda, você tem que conseguir detectar naquela intensidade, com aquela detectividade, etc, etc, etc. Então, teria que testar esse novo detector com essa nova aplicação, para ver se a gente realmente... Aí, se realmente funcionar, aí realmente pode ficar pequeno, pode ficar uma coisa do tamanho de uma caixa de sapato, entendeu? Pode ficar bem pequeno mesmo. Nicho de mercado, isso daí é um grande nicho de mercado, né, professor? Miniaturizar in situ, né? No Brasil, com certeza, isso aí é show de bola. E seria, assim, um grande equipamento que os produtores de leite que adulteram ficariam apavorados com esse tipo de equipamento, né? Que a adulteração de leite aqui é uma coisa comum no Brasil. Muito comum. Eu imagino que deva ser, porque o pessoal faz muita pesquisa de como detectar a adulteração do leite, né? Então, você vai em pesquisa que deve ter um motivo para ir correr atrás disso, né? Exato. Maurício, a outra pergunta que eu gostaria de fazer, você mostrou o gráfico da eficiência dos vários tipos de camadas que você compõe com comprimento de onda. E aí, eu fiquei pensando o seguinte, quando você trabalha com comprimentos de ondas da ordem de 2.000, 2.500, você já está trabalhando com infravermelho, correto? E existe a possibilidade de você criar células solares que produzem energia à noite via simplesmente emissão térmica? Então, à noite, você diz absorver, porque à noite à noite não tem a radiação eletromagnética que você tem à noite, né, de luz, que a gente chama de luz, né, é 1,5 microns, né? E aí isso vai gerar alguma coisa, mas a intensidade é muito, muito pequena, né? Comparado com a do Sol, é muito, muito pequeno. Então, teoricamente, é possível, né? Mesmo com baixa intensidade. É possível. Porque eu já ouvi falar de uma tecnologia que isso é notícia de jornal, tá? Mas que alguém estaria desenvolvendo a possibilidade de fazer células solares que funcionassem à noite. Então, a única coisa que eu consegui pensar seria a emissão térmica. E no caso, por exemplo, do Brasil, que nós temos um clima tropical, eu presumo que a intensidade de emissão térmica deve ser maior do que países, por exemplo, de clima frio, sabe? Mesmo à noite. Então, quer dizer, só curiosidade se não seria possível, ou se é essa a ideia que está por detrás desse tipo de célula solar que funcionasse à noite. Não, então, eu acho que não é uma questão, eu não sei se você leu que era emissão térmica, mas eu não acho que seja térmica, né? Eu acho que deve ser essa radiação específica noturna, que é em torno de 1,5 microns, que não é térmico, é algum efeito na alta atmosfera que tem alguma transição sei lá, de íons, alguma coisa assim, como é que raios cósmicos, alguma coisa acontece ali que emite 1,5 microns. Essa emissão de 1,5 microns acontece em qualquer lugar do planeta de noite. Não necessariamente, não precisa ser quente ou não, entendeu? A questão de você gerar energia com calor não é esse efeito que eu estou falando. É um efeito diferente. Que aí aquela termopilha, né? Como é que é o nome disso? É um outro efeito físico que não é exatamente esse que eu estou falando. Tá?
Isso aqui eu estou pegando fótons eles estão sendo absorvidos, gerando par elétron buraco, e eles estão sendo separados pelo campo intrínseco do material. Essa que é a ideia. Provavelmente eu não, como era uma notícia de jornal, não me ative ao detalhe da emissão térmica ou outro tipo de emissão de fóton. Mas se for térmica, eu estou curioso. Eu não saberia dizer como é que seria, não. Eu presumo que a intensidade seja muito baixa, né? Mas, teoricamente, seria possível, pelo menos eu imagino, de você absorver alguma coisa, gerar algum tipo de energia ali, sabe? Sempre que você tem... O Peltier faz isso. O Peltier, né? O Peltier, quando você tem uma superfície quente e uma fria, essa diferença de temperatura gera energia, gera uma corrente, gera uma tensão, na realidade. Então, o Peltier faz isso. Qualquer diferença de temperatura pode gerar energia. A outra pergunta que eu gostaria de fazer, você falou rapidamente sobre nanofios, mas eu não entendi bem o que são esses nanofios. Eles fazem o que exatamente? É para célula solar? Então o nanofio, nesse caso aqui, né, repara que aqui, quer dizer, o nanofio, no caso do ponto quântico, é um material que está confinado nas 3 dimensões. Né? O nanofio é um material que está confinado em 2 dimensões, ele tem uma dimensão livre. Né? Então, é um material unidimensional. Né? O elétron está ali livre para andar em uma dimensão só. Tem confinamento em 2D. E esse material ele pode ser aquecido de várias formas diferentes. Nesse caso específico aqui, né, que eu estou mostrando aqui, isso aqui é uma célula solar, sim. Né? Tem o material N aqui, material P aqui, né? E aí, nesse lugar aqui, é onde vai acontecer a absorção do material, na junção PN. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que quando você faz uma estrutura regular de fios quânticos, né? Você pode fazer essa estrutura com uma certa separação entre os fios, que você cria um cristal fotônico que absorve fortemente a luz incidente. E, com isso, você aumenta muito a eficiência da célula solar por essa facilidade de absorção da luz. Entendeu? Isso aí é uma forma de você aumentar a eficiência. E tem uma outra vantagem do nanofio, que a gente não tem restrição de qual material que eu estou crescendo. Como eu posso crescer? Como você não tem? Como ele pode? Quando você cresce material bulk e você cresce materiais de parâmetros diferentes, você acaba tensionando o material porque ele está crescendo de forma maciça. No caso do nanofio, se ele tiver parâmetro de rede diferente, ele pode tensionar numa direção que ele está livre. Então, crescer nanofios é muito bom. Você pode fazer qualquer combinação que você não tem nessa combinação aqui de materiais aqui, ó, que eu vou chegar, algum momento eu vou chegar nela. Nessa combinação de materiais aqui, eu não tenho limitação de qual combinação que eu posso fazer. Qualquer combinação. Então, eu tenho liberdade completa, absoluta, para juntar qualquer material que não vai criar nenhuma tensão no material, entendeu? Então, o nanofio é muito bom para isso. Isso é muito bom, então, para fazer células solares com nanofios é excelente, por causa desse grau de liberdade que você ganha. Só uma última pergunta. Você falou do reator. Ele está instalado aonde? Na UFRJ ou na PUC? Na PUC. Então, o reator no fundão seria muito, muito legal, né? A questão toda é que eu preciso de muito dinheiro para manter ele ligado. E, além disso, tem a questão de segurança também, que é uma questão importante. Então, no futuro, quem sabe, a gente não põe lá um reator perto da sua sala, ali do lado da sua sala, em algum lugar ali, e você me avisa se estiver saindo algum gás, você me Maurício, estou sentindo um cheiro estranho aqui. Mas no caso, se não tiver cheiro nenhum, né?
Não vai dar para difícil, avisar. é complicado, é complicado. Mas quem sabe um dia a gente vai ter um reator lá desse, lá no Fundão. Eu gostaria muito. No novo prédio, talvez. Isso, é. Ok, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Bom, não temos mais perguntas, então só me resta então agradecer novamente ao Maurício por essa excelente apresentação. Tá? E, bom, vamos colocar aqui, nós temos as nossas palminhas, né, que a gente pode colocar, essa forma virtual aqui para agradecer o Maurício. Obrigado, gente, pelas palmas aí. Muito obrigado. E é isso, Maurício. Então, valeu. Mais uma vez, obrigado e até mais. Obrigado, gente. Boa tarde para vocês, hein? Valeu, professor. Obrigado, hein? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado, tá, Marcelo? Até mais. Tchau, tchau. Até mais.